Normalmente, quando a gente pensa nas engrenagens que movem o mundo moderno, a nossa mente vai, direto para coisas grandes, né? Motores gigantescos, turbinas girando em usinas hidrelétricas, ou aqueles enormes cabos de dados cruzando os oceanos. A gente tem essa mania de grandeza. Pois é. Mas e se a força mais transformadora do nosso planeta for algo tão, mas tão absurdamente pequeno que é impossível de ver a olho nu? Eu diria que não é só um EC, né? É a mais pura realidade. Com certeza. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje a gente vai olhar para um documento bem específico, um protocolo padrão de laboratório de química, eletroquímica, pilhas e eletrólise. Que título super acadêmico, né? Demais. Mas a gente não está aqui para ler instruções chatas de como lavar vidraria ou algo do tipo. Ainda bem, porque isso seria bem tedioso. Muito. O nosso objetivo hoje é decodificar o tráfego invisível de elétrons, porque esse tráfego dita absolutamente tudo ao nosso redor. Desde a ferrugem silenciosa que, consome um prego esquecido na chuva, até a energia que alimenta o smartphone de quem está nos escutando neste exato milissegundo. E para entrar no clima, o cenário do nosso estúdio até mudou um pouco hoje para refletir essa escala molecular. Ah, é verdade. Conta aí como tá. Bom, quem pudesse ver ia notar que as nossas estantes normais deram lugar a um ambiente bem mais analítico. Sabe, a gente tem umas pranchetas de laboratório, esquemas de circuitos elétricos piscando nas paredes e vários frascos de vidro. Aqueles de química mesmo? Isso. Contendo líquidos nos tons muito específicos, tipo um azul vibrante, e outros do lado que são completamente incolores. Dá um visual bem de cientista maluco. Dá sim. Mas o que é fascinante aqui é a jornada que esse documento nos proporciona. A gente começa observando reações químicas que simplesmente acontecem por conta própria. Tipo a natureza agindo sozinha. Exato. Pela simples força da natureza. Aí a gente evolui para entender como a genialidade humana conseguiu, de certa forma, engarrafar essa energia caótica. E a gente termina com uma verdadeira virada de mesa, sabe? Como a gente usa a força bruta da eletricidade para obrigar a natureza a agir contra suas próprias tendências. Caramba! Ok, vamos desvendar isso a partir dos alicerces, então. Para entender qualquer parte dessa jornada, a gente precisa estabelecer, as regras desse jogo atômico, certo? Com certeza. Tem que ter uma base. E a base de tudo gira em torno de dois conceitos que parecem simples, mas dão um nó na cabeça: oxidação e redução. Ah, o terror do ensino médio de muita gente. Nossa, nem me fale. A premissa lá da fonte é que a oxidação é qualquer transformação química que envolve a perda de elétrons, ou o aumento do chamado número de oxidação. Perfeito. E, em contrapartida, a redução envolve o ganho de elétrons, ou a diminuição desse mesmo número. Mas olha, parando para pensar, isso parece um nó lógico enorme. Por que você diz isso? Porque, se a oxidação significa perder algo e a redução significa ganhar algo, a matemática soa completamente invertida para quem vê de fora. Ah, sim. É meio contraintuitivo. Né? Como é possível que quem ganha acabe sofrendo uma redução? É uma ótima pergunta. Trazendo isso para o nosso cotidiano, vamos imaginar que esse sistema funciona como um mercado financeiro bem peculiar, onde a moeda de troca, que é o elétron, representa uma dívida. Uma dívida? Gostei dessa analogia. Sim, porque o elétron é uma carga negativa, certo? Então, se um indivíduo ganha essa dívida no mercado, o saldo bancário dele fica mais negativo, o patrimônio total dele se reduz. Faz sentido pensar assim, que quem ganha o elétron, na verdade, encolhe financeiramente dentro dessa matemática atômica. Faz todo sentido. Levando essa sua ideia do mercado financeiro um passo adiante, a matemática da química se alinha perfeitamente. Sério? Sim, o elétron é, por natureza, um passivo, né? Uma carga negativa. E nessa economia atômica, a gente tem papéis duplos muito claros e que dependem um do outro. Que seriam? O agente oxidante e o agente redutor.
O agente oxidante é aquele cara que causa a oxidação de uma outra substância. Ele faz o outro perder. Exato. Mas para conseguir arrancar esse elétron do vizinho, ele próprio precisa absorver o elétron. Ele tem que assumir a dívida. Ah, entendi. Consequentemente, como ele pegou a dívida para ele, o agente oxidante sofre a redução. O patrimônio dele cai. Carinda, é uma troca simultânea, então. Totalmente. Do outro lado da moeda, o agente redutor é aquele que causa a redução alheia, empurrando o seu elétron para frente. Ele se livra da dívida. Exatamente. Ao se livrar dessa dívida, ele próprio perde a carga negativa, ou seja, ele sofre a oxidação. É uma dinâmica indissociável. Não dá para acontecer um sem o outro. Impossível. Em qualquer sistema isolado, sempre que ocorre uma oxidação, obrigatoriamente ocorre uma redução simultânea. É tipo um jogo de soma zero absoluto. Isso, não existe doação de elétrons sem que haja um receptor pronto ali para capturar, sabe? E não existe remoção de elétrons sem uma fonte. Mas vem cá, o que determina quem vai doar e quem vai receber? Porque, eu presumo que os elementos não tirem isso do par ou ímpar, né? Pois é, definitivamente não é no par ou ímpar. E isso nos leva a um conceito central no nosso material. A tendência inata que cada espécie química tem de doar ou receber elétrons. Tendência inata. Sim. Alguns metais estão, figurativamente falando, desesperados para se livrar das suas dívidas eletrônicas. Eles atuam como fortes agentes redutores. Querem passar a dívida para frente a todo custo. Exato. Já outros são muito mais contidos. Eles preferem acumular esses elétrons. A química clássica chama essa característica de reatividade, ou, usando um termo muito mais poético que atravessou os séculos, de nobreza. Nobreza, nossa, essa palavra traz um peso, né? E essa ideia de nobreza nos leva direto para a primeira aplicação prática do documento. Para a gente ver essa economia de elétrons acontecendo na vida real. Imaginem só a seguinte cena de laboratório. A gente pega um recipiente de vidro transparente, um becker, e despeja ali uns 10 ml de uma solução de sulfato de cobre. Que é aquele líquido com azul super profundo. Exato, um azul quase hipnótico, bem bonito mesmo. Em seguida, a gente pega uma lâmina simples de zinco metálico, que tem aquela cor cinza, meio prateada e fosca. Tipo cor de prego, daquelas telhas galvanizadas. Bem isso. E mergulha essa lâmina nesse líquido azul. O que impressiona nessa montagem é a mudança visual, imediata, que a teoria já prevê. É quase mágico de se ver. Sim. Com o passar do tempo, a lâmina de zinco prateada começa a ser recoberta por uma crosta de metal avermelhado. É cobre sólido, se materializando ali a partir do líquido. Literalmente aparecendo do nada na superfície. E enquanto isso acontece, aquele azul belíssimo da solução vai perdendo a intensidade até ficar completamente incolor. Porque virou sulfato de zinco. Exatamente. Os metais estão literalmente trocando de identidade física. É como um jogo de cadeiras musicais em escala atômica. Adoro essas suas analogias. É que ajuda a visualizar, né? O zinco é o convidado ansioso que cede o seu lugar na forma sólida para o cobre sentar. Sim, ele entra na solução e empurra o cobre para fora. Mas, peraí, aqui surge um paradoxo bem interessante sobre aquela palavra que a gente mencionou. A nobreza. Pensa comigo, o zinco foi lá, invadiu o espaço, expulsou o cobre da solução e tomou o lugar dele. Verdade. No entanto, o texto classifica o cobre como um metal mais nobre que o zinco. Como assim? Se o zinco demonstrou toda essa força para tomar o lugar, por que é o cobre que ganha o título de nobreza? Ah, entendi o seu ponto. Mas olha, se a gente conectar isso a um panorama maior do comportamento dos elementos, a palavra nobreza ganha um contorno bem diferente. Como assim? É preciso abandonar essa ideia de nobreza como força bruta ou dominância agressiva. Na química, a nobreza está profundamente associada à estabilidade. Ah, ser inabalável? Exato. A inércia, a capacidade de permanecer inalterado e não se misturar facilmente. O metal mais reativo, aquele que tem a maior tendência de se oxidar, de jogar seus elétrons fora ao menor sinal de contato, Que é o caso do zinco nessa história. isso, que se dissolve em íons na solução. Esse cara é considerado o menos nobre.
Ele é instável, altamente reativo, meio caótico. Entendi. Ele não consegue ficar na dele. Exatamente. Já o cobre é considerado mais nobre justamente porque ele resiste a essa oxidação. Ele prefere o estado metálico, sólido, neutro. Ele recebe de bom grado os elétrons que o zinco joga fora em desespero. É como se ele fosse mais superior e calmo. É a mesmíssima lógica que explica por que o ouro e a platina são considerados metais ultra nobres, sabe? Eles são quase imunes à oxidação. Verdade, o ouro não enferruja. Mantém o brilho e a estrutura intactos por milênios, enquanto o ferro, tadinho, enferruja em questão de dias. Então é uma hierarquia baseada em quem consegue ficar mais na sua sem se corromper. Exato. Reações visuais como essa do sulfato de cobre com o zinco permitiram aos cientistas criar uma hierarquia, alinhando os metais em ordem crescente de nobreza, a chamada série eletroquímica. Que fascinante! Mas tem um detalhe meio frustrante nesse processo todo que você descreveu no Becker. Qual? Quando a gente coloca o metal mais reativo em contato direto com os íons do metal mais nobre, o processo é altamente espontâneo. A energia livre é menor que zero, como diz a termodinâmica, né? Isso, ΔG negativo. O fluxo de elétrons viaja furiosamente do zinco para o cobre ali mesmo dentro do frasco. A transferência de energia está acontecendo a todo vapor, a química flui de forma natural, Mas toda essa energia gerada não realiza nenhum trabalho útil para a gente. Ela é simplesmente dissipada na forma de um leve calor no líquido. nossa, que desperdício! Pois é. E aí entra a virada tecnológica. O grande salto da humanidade não foi apenas observar essa troca de cores e ficar maravilhado. Foi responder uma pergunta prática. Exatamente. A pergunta fundamental era: como a gente intercepta esse fluxo selvagem de elétrons e obriga essa energia a trabalhar para nós antes de chegar ao destino final? E é aqui que a engrenagem do nosso mundo moderno começa a girar de fato. A solução de design para isso é incrível. É de uma elegância tremenda, né? A solução é separação. Uhum. Se mergulhar os dois metais no mesmo recipiente apenas gera calor inútil, o que acontece se a gente isolar os lutadores em ringues diferentes? Essa é a clássica pilha de Daniel. Isso. A fonte mostra bem lá na figura 1. Em vez de uma única mistura num copinho, a gente usa dois recipientes separados. 2 Becquerels. Exato. Em um deles, a gente coloca a lâmina de zinco mergulhada na sua própria solução, o sulfato de zinco. No outro, a uma boa distância, colocamos a lâmina de cobre na solução de sulfato de cobre. Separados fisicamente. Sim. E o zinco continua com aquela mesma vontade desesperada de transferir os elétrons para o cobre, não é? Não é. Mas agora existe um abismo físico entre eles. A sala de estar, digamos assim, está dividida. E esse abismo é justamente o espaço onde a gente insere a nossa tecnologia. Como os metais não podem se tocar diretamente, a gente fornece a eles uma única rota de fuga. Que é um circuito externo. Exatamente. A gente usa fios condutores, muitas vezes com aquelas garras tipo jacaré, sabe? Conectando a placa de zinco a um medidor de voltagem e, em seguida, lá na placa de cobre. Fechando o caminho por fora. Isso. Ao fazer isso, os elétrons que o zinco está abandonando são forçados a subir pelo fio metálico, viajar por todo esse circuito externo e realizar o trabalho de mover o ponteiro do voltímetro. Ou numa aplicação prática do dia a dia, acender uma lâmpada, girar um motorzinho. Perfeito. E só então, depois de trabalhar para a gente, eles descem pelo outro lado até chegarem ao cobre. Genial! O zinco, de onde os elétrons partem, atua como polo negativo dessa bateria primitiva, o palco da oxidação. Onde a dívida é criada. E o cobre, que recebe essa enxurrada de elétrons, atua como polo positivo, onde ocorre a redução. É muito louco pensar que essa mesmíssima arquitetura conceitual é o que existe dentro daquela pilha AA comum que a gente usa para ligar o controle remoto da TV em casa. Sim, a gente só empacotou essa química num cilindro sequinho e portátil. Só que, analisando o esquema dessa montagem clássica lá no roteiro da prática, existe uma peça que parece não se encaixar de primeira na lógica de fios e eletricidade. Você tá falando da ponte salina? Água e sal comum com uns algodões nas pontas.
Esse tubo liga fisicamente os líquidos dos dois recipientes lá embaixo. Mas, peraí, se os elétrons, que são a corrente elétrica que realmente importa para nós, já estão viajando lindamente pelo fio lá na parte de cima, o que exatamente um tubo cheio de água salgada está fazendo no andar de baixo? É uma ótima observação. É tipo uma espécie de guarda de trânsito para evitar um engarrafamento iônico no fundo dos frascos. Olha, a sua analogia do engarrafamento é absolutamente perfeita. Porque sem a presença dessa ponte salina, a corrente elétrica não duraria mais do que uma fração de milissegundo. Sério? A pilha morreria na hora. Instantaneamente. Pensa no que está acontecendo ali em nível microscópico. O zinco sólido está mandando os elétrons negativos dele embora pelo fio superior, certo? Certo. Como resultado, os átomos neutros de zinco se transformam em íons positivos e começam a cair e se acumular na solução do primeiro recipiente. Aquele líquido começa a ficar, perigosamente saturado de cargas positivas. Vai ficando tudo muito positivo de um lado. Isso. Simultaneamente, lá no segundo recipiente, os íons positivos de cobre da solução estão recebendo os elétrons que chegam do fio e se transformando em metal sólido. Eles saem do líquido. E o que sobra nesse segundo líquido, então? Sobram os íons sulfato, que têm carga negativa e perderam os parceiros positivos. Então, o recipiente do cobre começa a ficar incrivelmente negativo. Entendi. Um lado muito positivo e o outro muito negativo. Exato. E a natureza abomina desequilíbrios abruptos de carga. Se esse acúmulo continuasse por mais um segundo, a força de repulsão elétrica ficaria tão forte que impediria a saída de novos elétrons do zinco. Ele não ia conseguir mais mandar elétron nenhum. Não, e também bloquearia a chegada de elétrons no cobre. O fluxo pararia totalmente. O trânsito para de vez. Exatamente. É aí que a ponte salina entra atuando como um sistema de compensação dinâmica. Ah, o cloreto de sódio lá dentro? Isso. O sal dissolvido dentro desse tubo se divide em íons cloreto, que são negativos, e íons sódio, que são positivos. E eles viajam para equilibrar as coisas. Perfeito. Os íons cloretos negativos migram lentamente para o recipiente do zinco, neutralizando aquele excesso de positividade que estava se formando lá. E os de sódio faziam o inverso. Exato. Os íons sódio positivos viajam para o recipiente do cobre, aplacando o excesso de negatividade. É a ponte salina que fecha o circuito químico interno. Nossa, mantendo a neutralidade nos dois frascos, ela garante que os elétrons lá em cima possam continuar fluindo sem parar. E assim realizando o trabalho útil que a gente deseja no circuito externo. Gente, isso é engenharia de tráfego em nível molecular. É muito brilhante. É a natureza sendo incrível e a gente aprendendo a domar isso. E, bom, isso nos leva à última fronteira dessa nossa exploração de hoje. A eletrólise. Isso. Porque se a pilha de Daniel aproveita uma reação química que tem uma vontade enorme de acontecer espontaneamente e extrai eletricidade disso, o que acontece quando a gente tenta o oposto absoluto? Inverter a lógica toda. Sim. E se usarmos uma bateria externa, uma fonte de energia poderosa, para injetar eletricidade à força numa substância que não tem a menor vontade de reagir? É o processo de eletrólise. E o cenário aqui muda bastante em relação à pilha. Muda tudo. Em vez de recipientes separados, a gente pega aquele mesmo tubo em formato de U e preenche ele com uma solução simples de iodeto de potássio em água, o CaI. Uhum. Aí a gente mergulha eletrodos de grafite puro em cada extremidade desse tubo e conecta esses grafites diretamente aos polos positivo e negativo da bateria externa. Forçando a corrente a passar por ali. Mas é aqui que as instruções práticas do roteiro assumem um tom quase, enigmático. O manual dá uma de misterioso nessa parte. Total. O roteiro manda pingar 2 gotas de um indicador chamado fenolftalenina de um lado do tubo e um pouco de solução de amido do outro lado. Isso, os indicadores. E a instrução termina com uma ordem seca e imperativa. Veja o que acontece e anote. O protocolo guia as mãos, mas esconde completamente o resultado visual que está prestes a acontecer na bancada. E a gente sabe bem o que acontece, né? Sim, a gente tem uma certa bagagem, então sabe que a fenolftaleína fica intensamente rosa na presença de bases fortes.
e que o amido reage com o iodo, ficando com uma cor azul muito escura, quase preta. Exato. Mas a minha dúvida é, por que um professor de química ou um protocolo instrucional esconderia deliberadamente qual é o destino final da reação? Olha, isso levanta uma questão muito importante sobre como a gente constrói o conhecimento e como a mente assimila a causalidade. Como assim? É uma tática de ensino? É totalmente uma ferramenta pedagógica proposital. A eletrólise é, por definição, um processo não espontâneo, lembra? Sim, ele é forçado. Aquela solução aquosa de iodeto de potássio estava ali termodinamicamente relaxada, perfeitamente estável. Ela ficaria daquele jeito para sempre. Ninguém queria reagir com ninguém. Exato. Ao ligarmos a bateria externa, a corrente elétrica entra no líquido como um martelo invisível e implacável. Em choque de realidade. Literalmente. Ela arranca elétrons de elementos que não querem cedê-los e esmaga esses elétrons contra elementos que não querem recebê-los. A ausência da resposta final no texto obriga o aluno a usar o método científico. Que exige a observação sem contaminação prévia. Perfeito. Se o texto dissesse, espere ver uma mancha rosa de um lado e uma mancha escura do outro, a mente humana apenas confirmaria um viés, sabe? A pessoa ia ficar esperando passivamente pelo resultado. É verdade, vira um spoiler. Os indicadores, a fenolftaleína e o amido, funcionam como reveladores fotográficos de realidades ocultas. Porque sem eles a gente não ia ver nada. Nada. A eletricidade está rasgando as moléculas de água e do sal ali dentro, forçando a criação de substâncias completamente novas. Como o gás hidrogênio. Isso, íons hidroxila que imediatamente ativam aquele rosa-choque da fenolftaleína. E o iodo molecular do outro lado. Que instantaneamente tinge o amido de escuro. Tudo isso aconteceria de forma transparente e invisível a olho nu na água pura. Nossa. E ao ver as cores explodindo ali subitamente perto dos grafites, quem conduz o processo sente o verdadeiro peso da descoberta, né? Exatamente. Você vê que a eletricidade tem o poder bruto de transmutar a matéria diante dos seus olhos, criando o que não existia ali segundos atrás. A magia acontece, as cores surgem, a teoria se comprova, mas existe a ressaca pós-experimento, né? A parte chata do laboratório. A limpeza. Os cabos são desligados, os líquidos agora estão cheios de substâncias novas e ativas, e a realidade bate à porta. Como a gente lida com os resíduos de toda essa alquimia moderna? E o documento tem uma seção inteira sobre isso. E tem regras surpreendentemente severas de disposição. O direcionamento estabelece que soluções residuais precisam ir para frascos de contenção muito específicos. Para soluções inorgânicas e de metais pesados. Isso. A lista parece o elenco de um filme de desastre ambiental. Antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e o próprio cobre que a gente usou. É uma lista perigosa mesmo. Mas aí tem um contraponto. O documento diz que um simples prego de ferro limpo ou um pedaço de fio de cobre seco, se não puderem ser reaproveitados, recebem permissão para ir para o lixo comum. E isso parece confuso de primeira, né? Muito. Porque existe um contraste tão extremo no rigor dado ao cobre líquido, dissolvido na água, em comparação ao cobre sólido do fio elétrico. Olha, essa etapa de descarte não é só burocracia do laboratório. É um choque de realidade que amarra todos os conceitos que a gente viu até agora na imersão. Explica melhor isso. Entender a oxidação, a reatividade e a nobreza dos metais não é só teoria. A severidade no tratamento desses líquidos existe porque a toxicidade ambiental desses... O cádmio, o chumbo... Isso. A toxicidade deles é uma consequência direta das mesmíssimas propriedades eletroquímicas que os tornam úteis para a nossa tecnologia. Uau! Então, o que faz eles serem bons para a bateria é o que faz eles serem tóxicos? Exatamente. A grande virtude desses íons dissolvidos é a facilidade absurda com que eles transitam entre diferentes estados de oxidação, trocando elétrons rapidamente. É isso que faz uma pilha funcionar. Tá. E no meio ambiente? Se a gente despejar esse líquido no ralo e ele chegar a um lençol freático e, eventualmente, ao corpo de um ser vivo, essa virtude vira uma arma letal. Porque o nosso corpo também funciona na base de elétrons, né? Perfeito. Dentro das nossas células,
tem cascatas delicadíssimas de trocas de elétrons acontecendo o tempo todo para nos manter vivos. Eles roubam elétrons de onde não deviam. Sim, bloqueiam enzimas e causam verdadeiros curtos-circuitos no nosso metabolismo. E o fio de cobre sólido não faz isso. Não, porque por ser metálico e razoavelmente nobre, ele não reage com facilidade. Um pedaço de fio na Terra fica inerte, mas o íon dissolvido no líquido, esse está armado e pronto para reagir. Sobre o perigo desse tráfego atômico de elétrons. O que gera vida e tecnologia num ambiente controlado gera caos no ecossistema livre. É o peso da responsabilidade científica, né? Sem dúvida. E bom, com isso, a gente está caminhando para o encerramento da nossa imersão de hoje. Passou voando. Passou mesmo. É impressionante olhar para o retrovisor e ver o terreno que a gente cobriu a partir de um simples roteiro prático. Muita coisa. A gente começou desmistificando a matemática invertida de perder e ganhar dívidas atômicas com a oxidação e redução. Depois testemunhamos a força espontânea dessa troca com o zinco se vestindo de cobre avermelhado. Aquele momento visual lindíssimo. Aí nós descobrimos o salto mental que foi necessário para criar a pilha de Daniel, com a ponte salina atuando como reguladora de trânsito para gerar eletricidade. E, no fim, compreendemos como inverter totalmente a polaridade do jogo através da eletrólise. Usando a eletricidade como uma ferramenta de demolição molecular. É um universo invisível, mas que opera sob regras de ferro, incontestáveis. E pensando justamente sobre a rigidez e a universalidade dessas regras, tem uma provocação final, uma reflexão bem profunda que a gente precisa encarar. Manda bala. Neste exato instante, a esmagadora maioria das pessoas que nos escuta carrega pequenos reatores eletroquímicos reversíveis no bolso. As baterias de celular. Isso, as baterias de íons de lítio. Quando a tela está acesa, emitindo som e luz, a bateria está se descarregando. Nesse momento, ela atua como a célula galvânica espontânea. Igualzinho com o cobre da nossa pilha. A energia está caindo ladeira abaixo. Exato. Mas todas as noites, quando a gente pega esse mesmo aparelho e conecta na tomada, a gente assume o controle. A gente força a eletrólise. Sim, empurrando a química ladeira acima, contra sua vontade. Obrigando os elétrons a voltarem para os lugares de onde eles desesperadamente queriam sair. A gente faz isso diariamente para que a ilusão da energia infinita recomece de manhã. Caramba, é verdade. Então, sabendo que toda essa comodidade é governada por leis absolutas da natureza, como metais nobres e menos reativos, a grande provocação que fica é: até onde será que a humanidade vai conseguir dobrar essa química para armazenar o gigantesco volume de energia do nosso futuro, sem esgotar de vez os metais reativos da nossa Terra? Uau! Com esse questionamento profundo ressoando nas nossas cabeças, nós encerramos a jornada de hoje. É um pouco humilhante perceber que toda a nossa dependência tecnológica moderna é só uma fachada para nossa submissão eterna às regras desses pequenos elétrons ditadas pela química pura. A natureza sempre no controle. Sempre. Muito obrigado a quem dedicou o seu tempo para acompanhar mais esta imersão nos mecanismos internos e invisíveis da realidade. E, claro, muito obrigado por compartilhar essa visão de laboratório com a gente. Eu que agradeço o espaço. Foi ótimo conversar sobre tudo isso. Nós nos encontramos na próxima oportunidade, quando voltaremos a mergulhar fundo nas informações que moldam o nosso entendimento do universo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.